você seria capaz tanto assim de confiar no potencial de alguém? Você conseguiria talvez prever o futuro? Ou ao mesmo conseguir imaginar algo? Bom, isso pode acontecer até mesmo no futebol, quando vários jogadores conseguem adquirir personalidade, conseguem mostrar o seu talento e conseguem desbravar o mundo. Mas mais ou menos no ano de 2019, Vinícius Júnior ainda era um jogador bem desconhecido mundo afora. Conhecido nacionalmente muitas das vezes por ser uma chacota para muitos, completamente desvalorizado e vilipendiado, o jogador já era do Real Madrid. Mas não significa que as chances e oportunidades dadas a ele eram as melhores possíveis. Muito distante de ser o titular absoluto e muito criticado, até às vezes colocado de lateral, Vinícius era detonado nos jornais espanhóis. E até por muitos brasileiros, ele era apontado como um neguebinha. Esses apelidos depreciativos sempre chamaram muito a atenção desde o ano de 2017, quando Vinícius Júnior surgiu. E a verdade é que muita gente foi muito cruel em acusar o garoto de ser um jogador farsa, um farsante da bola que não iria para lugar nenhum. Mas engano destes que acharam que isso aconteceria. Pois o principal jogador brasileiro da geração simplesmente tinha falado que ele conseguiria maturar no futebol. E foi isso que aconteceu. Quando muita gente falava que Vinícius não ia longe, Neymar em 2019 já havia cantado a letra. Vinícius Júnior. Sí, siento que es muy joven y bueno, que va a ser un buenísimo jugador y creo que va a ser uno de los mejores, que va a estar ahí peleando por el Balón de Oro. Espero que consiga todo o que queira. Enquanto muita gente teve descrença quanto a isso, ele simplesmente mostrou que estava certo, pois o seu compatriota, companheiro de seleção, se mostra cada vez mais eficiente. Agora é fácil dizer que tá tudo bem, é fácil dizer que Vini é craque, é fácil chover no molhado, é fácil repetir os mesmos bordões, mas será mesmo que muitos desses que estão exaltando tiveram a paciência e conseguiram exaltar Vinícius na época? Será que os mesmos que hoje enaltecem e falam tantos elogios tinham essa mesma percepção? E a coisa se torna ainda mais incrível quando até jogadores do rival se rendem a ele. Se você veio aqui esperando o elogio do Gavi sobre Vinícius Júnior, não, definitivamente isso não vai acontecer. Afinal de contas, a rivalidade que vem se aprimorado e apimentado entre Vini Júnior e o próprio jogador jovem do Barcelona vem tomado conta do Campeonato Espanhol. E com certeza você não vai ver tão cedo o Gavi enaltecendo o seu rival, vamos dizer assim. Mas não são todos os jogadores que ficaram nessa birra. Por mais que muitos do vestiário do Barcelona compraram uma briga em relação a Vini Júnior, principalmente após o massacre de 4-0 na Copa do Rei, nem todos os jogadores pensam dessa maneira. Alguns deles chegam a enaltecer a qualidade técnica de Vinícius Júnior. E são eles, claro, que a gente traz pra cá. Afinal de contas, trazer energia negativa e treta nem sempre é o melhor dos caminhos. Trazer aqueles que enaltecem é melhor do que trazer aqueles que apedrejam. Por isso, desde já, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos em busca dos nossos sonhos, juntos, firmes e fortes. Vamos lá, o treinador-chave do Barcelona teceu muitos elogios a Vinícius. Por mais que esteja muito na frente na Liga Espanhola e esteja bem próximo de conquistar o título, Xavi não esqueceu da temporada que Vini Júnior vem fazendo. Afinal de contas, a atuação de Vini lhe custou uma Copa do Rei dolorida, pois ele poderia, além de conquistar a La Liga, conquistar também a Copa do Rei, que ficou no abraço. Na ocasião mesmo em que foi eliminado e goleado na Copa do Rei, o técnico Xavi já tinha se irritado com o elenco do Barcelona, mas ainda assim não detonou a postura do Vini Júnior, ao contrário, enalteceu suas grandes qualidades. Não quero polêmica alguma, ele é um jogador extraordinário e não sou ninguém para me meter. Ele tem um treinador e um clube que lhe dirão como se comportar. Não sou eu que vou dizer o que ele tem ou não fazer. Mas fez uma atuação incrível e é importante que a gente destaque isso. Por mais que doa em todos nós sabemos que o Real Madrid foi merecedor ao final das contas. Conseguiu impor uma vontade que não havia em nós e por isso foi merecedor da vitória. Robert Lewandowski, também centroavante do Barcelona, não pôde deixar de falar o que pensa do jogador. E perguntado em uma entrevista, ele não poupou a palavra. Vinícius Júnior é um jogador completo. Ele tem velocidade, habilidade, visão de jogo e o instinto matador dentro da área. É um dos jogadores mais difíceis de marcar que já enfrentei. Merece todo o reconhecimento. E se há um jogador que eu queria ser nessa temporada, com certeza seria ele. Um brasileiro reconhece o outro. A garra, determinação, vontade e todos os elementos que fazem de Vinícius Júnior o jogador mais popular atualmente, sem sombra de dúvidas, encanta o mundo inteiro. É um prazer para nós, torcedores brasileiros, acompanharmos um jogador vindo daqui, conseguindo destronar toda a Europa. A cada partida que passa e a cada gol que consegue fazer, também com cada assistência perfeita, Vini Júnior mostra o motivo de ser considerado um dos principais jogadores do mundo. E agora não tem
tem jeito, ele é o assunto do momento. Com a lesão de Neymar recentemente, que o faz ficar meses fora do futebol, ele é o jogador brasileiro mais comentado de todo o planeta. E não é diferente quando outros nomes da bola também comentam sobre. Pois com o próprio Real Madrid, o técnico do Real, Carlo Ancelotti, disse que apesar de considerar o Haaland e Vinícius Júnior jogadores de elite, não trocaria de maneira alguma o brasileiro pelo atleta do Manchester City. O técnico italiano foi questionado sobre essa hipotética troca entre os dois jogadores após o jogo do Real contra o Chelsea, mas deixa muito claro que vai ficar com Vinícius. Vinícius e Haaland podem se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões se o Real Madrid e o City eliminarem Chelsea e Bayern, respectivamente, algo que parece lógico após os resultados do jogo de ida. Apesar do favoritismo merengue, Ancelotti não quer confiança para o jogo de terça-feira 18 em Londres, apesar do 2-0 do jogo de ida. Não sei quem será o semifinalista. O Manchester City tem que jogar outro jogo e tudo pode acontecer. É um empate nas quartas de final de Liga dos Campeões. Também temos vantagem, mas temos que lutar mais 90 minutos, disse Ancelotti. Perguntado sobre Haaland, ele foi muito claro. Não trocaria Vinícius por nenhum jogador. Quem tem Vinícius Júnior tem o melhor jogador da posição em todo o mundo. Isso é que é moral. Ronaldinho Gaúcho, um dos embaixadores do Barcelona e do PSG, também vai muitas vezes à Espanha. E vez ou outra quando vai, por ser um nome tão influente no mundo da bola, sempre dá os seus pitacos sobre futebol. Ele fala que não costuma tanto ver futebol como deveria ver, mas que quando vê e quando vê com frequência, o jogador brasileiro é um dos que mais impressiona. Ele já teve a oportunidade de jogar com Vini em alguns amistosos inclusive, e teve novamente a oportunidade de falar de Vinícius Júnior. E perguntado sobre quem era melhor entre Vinícius Júnior versus Kylian Mbappé, o jogador brasileiro teve cuidado com as palavras, mas não deixou de poupar sua preferência. Eu, como brasileiro, devo valorizar os jogadores e as joias daqui. Kylian Mbappé é um excelente jogador, mas entre essa comparação, eu prefiro ficar com Vinícius Júnior. Principalmente de acordo com as últimas temporadas, o jogador brasileiro vem me impressionando muito quando assisto as partidas. Pela constância, regularidade e por tudo que faz pelo Real Madrid, é com certeza o protagonista do futebol mundial. É um ser humano incrível e pelo que é, fico ainda mais orgulhoso do que ele conseguiu. Comparações nem sempre são válidas, mas nesse caso, eu fico com o Vini. Poupado para evitar uma maior sobrecarga muscular, Vinícius Júnior é todo ouvidos para o jogo da Champions. Atento a tentar conseguir a 15ª orelhuda do Real Madrid, Vini Júnior é foco total. Tanto técnica quanto profissionalmente, sua temporada vem sido impecável, pois se nunca faltou empenho, a qualidade sorriu à sua porta. Com treinos cada vez mais potencializados na desenvoltura da massa muscular, o aumento do potencial físico e com qualidades potencializadas, Vinícius Júnior conseguiu crescer justamente por se aprimorar mediante os seus defeitos e ausência de qualidade. Isso em alguns aspectos que antes pecava, como por exemplo na finalização. Por muitas vezes seus pombos sem asa não tinham direção, e essa era uma das principais críticas da mídia espanhola referente ao seu futebol, pois aqueles que criticam agora não tem mais nem motivo. As finalizações de Vini tiveram um aumento percentual gigantesco de 73% se comparado com a da temporada 2021, e nem se compara, claro, com a 19-20, quando ele às vezes até era relacionado para jogar de lateral com o Zidane, jogando na posição certa, do jeito certo e à vontade, ele sobra no futebol actual. Y es verdad, y esto hay que admirar al Real Madrid, que además es que llegan en el momento más importante de la temporada, llega muy bien. Benzema está otra vez en un buen estado de forma, Courtois hemos visto que las 3 que ha tenido el Chelsea ha estado ahí. Y Vinicius es de otro mundo, tú. Bueno, Vinicius es. Es increíble. Con lo bien que iba el Jota. Qué estado de forma, o sea, es brutal. El miedo que da Vinicius a la defensa contraria, es que es brutal, es brutal. Y la facilidad que tiene para irse de un lado, para irse a otro. En cuanto tenga un poquito más de constancia a la hora del último pase, va a ser el dios del fútbol. ¿Es el mejor del mundo ahora mismo? Por supuesto, o sea... No he visto jugador mira, que te enfoque todavía... Plano corto, sí. Porque yo he visto, por ejemplo, al PSG en partidos de Liga, lo he visto en Champions, y es verdad que Mbappé es muy bueno. Pero es que lo que está haciendo Vinicius ahora mismo es de otro planeta. ¿Es mejor Vinicius que Mbappé ahora mismo? Sí, mucho mejor, sí. Sí, ahora mismo sí. ¿De estado de forma? Estoy de acuerdo. Número 1 ahora mismo. Ningún género de duda. Ahora mismo el fútbol mundial no puede prescindir de un tipo como Vinicius, que es una especie de islote en un fútbol donde la gente como Vinicius ha ido desapareciendo. Un Mbappé pletórico le discutiría a Vinicius, pero ahora mismo lo de Vinicius es un regalo que nos ha caído a todos, al madridismo por encima de cualquier otra gente, pero es un regalo. Vinicius, hoy le han dado el MVP del partido. Vinicius, el próximo día, que es el partido que va a jugar el Madrid el sábado contra el Almería, es más de lo mismo. Contra el Cádiz. Contra el Cádiz. ¿Va a ser esto?
Contra el el martes Celta, que con va el- luego, sí. va a ser esto. Lo que dice Alfredo. Siempre es esto. Cuando un jugador está en cualquier equipo del mundo, en la situación que está Vinicius, y en un equipo como el Madrid, y realmente es el referente, hoy fue el mejor jugador en todos los tiempos. Y aparte, los jugadores tienen pedigree. Es como cuando compras... cuando compras una lavadora alemana, o un coche alemán, o compras una bicicleta italiana. Es decir, es brasileño. Es brasileño. Y es diferente, es un jugador diferente, ya viene de serie. De brasileño tiene lo que yo de... Bien, estoy hablando de Vinicius. De griego. ¿De qué estás hablando tú? ¿De Dembélé o qué? No, de Vinicius. De Vinicius. De que te había descarrilado. Es que yo recuerdo a los brasileños más de regate y tal. Vinicius es correr, tirar y correr. No, perdóname, o Rafinha, se confundió con Rafinha. Venga, Que también es brasileño. ataca al Barça. Se confundió con Rafinha. Preguntando, estoy hablando de Vinicius Junior y me hablas de Rafinha. Rafinha está a 13 puntos de Vinicius ahora mismo. Y fuera de la Champions. Bueno, en fin. Y fuera de la Champions, por favor, sí, pero está escúchame, vamos a ser serios, que son la I-23. Estamos hablando del MVP, de cuarto de final de la Champions League. Un jugador que se sale, que hace paralizar el tráfico. Es decir, en la calle, ¿cómo se llama? Padre Damián. Todo el mundo parado, no veían el partido, venían a Vinicius. Lo que está haciendo Vinicius es que no es que lo esté haciendo Vinicius, es que lo está haciendo en el Real Madrid. Claro. En el Real Madrid. Que eso es una de las cosas más difíciles. Cuando tú estás por encima de todos tus compañeros día tras día, en un club tan importante como el Real Madrid, eso es increíble. Eso es increíble. Y eso es lo que está haciendo Vinicius. Y es la figura del Real Madrid, Guti. Totalmente, es que sin la duda. figura. Se está comiendo a todos. Se Se lo come está a todo. comiendo a todos. Los demás son Que actores los de demás son reparto. buenísimos, son buenísimos. Claro. Hasta Benzema Balón de Oro, pero es que se los está comiendo. Sí, joder. Es que es la pieza fundamental ahora mismo. Medio del Real equipo Madrid. es. Sí, cuando no sabes qué hacer, Vinicius. Totalmente. Pero si todo Es que se pasa carga por así. izquierda. Decía que de repente había aparecido el antídoto de Vinicius. La gente lo celebraba, ¿eh? En Barcelona lo celebraba, J. Jordi y compañía. es que lo ha y pillado, celebraban. es que lo ha pillado. El antídoto. Bueno, no, incluso, le pilló, ya, incluso, en seis incluso, partidos, mira, seis en el último partidos, partido no hubo 5 lo ha color, sacado. pero en el penúltimo ya igualó y la mucho final de la Vinicius y aún Supercopa. así No. se le negaba a Vinicius que ya pues, se había empezado a ir en alguna ocasión de Araujo. Pues llega el partido del otro día y para mí el gran valor que tiene el 0-4 del Camp Nou es que además Vinicius Estaba en el suplente. territorio más hostil le gana a Araujo. Le gana el tío que en el mundo había aparecido como el que le iba a parar a Vinicius, Verdad. con el que no podía Vinicius. O sea, Pues es que- imparable pero la escúchame, explosión pero es que- y la